Estão me ouvindo? Ok. Acabei de corrigir o que vocês me enviaram, tá? Em particular, até a questão da correção para mim, né, nesse formato é novidade. É bem mais demorado do que corrigir em papel, tá? Eu acho que eu demoro o dobro do tempo ou o triplo do tempo. Em papel, rapidamente eu corrijo uma turma, apesar de ser bem numerosa. Mas enfim, tive que tirar um plantão aí para corrigir tudo, tá? Aí a aula de hoje eu vou mostrar as questões e discutir as questões. Uma das coisas que vocês não devem ter visto é que a partir do momento que eu atribuí a nota, lá não tem comentário sobre as questões. E eu recebi, eu acho que uma mensagem, pelo menos até o momento, tá? Eu também não respondi nenhum e-mail porque fiquei dedicado esse tempo todo às correções. Em particular, né, a de vocês, eu não coloquei a nota da prova ainda. A do teste eu já coloquei lá no sistema. Só falta ser a nota da prova. Então, o que o Matheus está perguntando é no sistema de tarefa, é isso que ele está falando? Bom, eu vou comentar, tá? Não sei se é isso que ele está perguntando, eu acho que é. Eu vou dizer as vantagens para mim. Pronto, vou dizer as vantagens e desvantagens de cada um. No meu caso, como professor. Quando eu mando questionário, é um pouco melhor, digamos assim, para eu corrigir. A razão é porque você, ao fazer a leitura, né, da questão, você atribui um percentual a cada questão. Quando você termina de atribuir, que você coloca para ele fazer a correção, né, ele já faz a conta automaticamente. No caso, pela experiência que eu tive na tarefa, né, eu tinha que baixar o arquivo de vocês, né, que vocês enviavam. Então, eu tinha que abrir o arquivo e eu tinha que atribuir a nota manualmente, né? Então, isso também eu percebi que, para mim, fica um pouco mais trabalhoso. Mas existe uma compensação de ambas as partes. Tem o lado bom e o lado ruim de cada um. O lado bom é porque visualmente é mais fácil, né? No sistema de questionário, às vezes vem... Porque o sistema de questionário não tem como... o sistema de questionário, o ideal é que vocês façam a dissertação como se fosse um texto, um livro, alguma coisa assim. Então, eu sei que nem todos os alunos pagam FMC, mas numa das questões de FMC, só para vocês entenderem, teve gente que quis responder por tabela verdade, sendo que depois aí ele coloca lá as linhas, né? Ele digita, dá enter, digita embaixo, né? Não sei como. Mas quando o sistema envia a questão, ele não envia uma coisa debaixo da outra, ele envia tudo um lado da outra. Então fica uma coisa assim bem estranha para mim, né? É bem bugado. Então o ideal, né, no caso se como eu falei, né, eu ainda não decidi, provavelmente eu vou fazer isso. Se for questão de múltipla escolha, eu faça no formato questionário, eu acho melhor, não sei para vocês, mas para mim, eu acho que é melhor para os dois se for questões de múltipla escolha. E se for questões dissertativas,
é melhor o PDF, quando vocês me enviam, né? Demora um pouco mais assim para eu corrigir, mas é mais confortável, digamos assim. Agora esse sistema do PDF, eu vou fazer algumas exigências, tá? Porque, por exemplo, uma das provas que eu corrigi, não me pergunte agora o nome, tá? Mas isso aí depois eu tenho que olhar, né? A turma é grande, mas uma das provas que foi me enviada em PDF, né? Nessa última tarefa que eu passei aí para sanar quem se achou injustiçado, ele mandou zipado o arquivo e aqui no meu não abriu. E, infelizmente, quando acontece uma coisa dessa, eu não posso ficar, são muitas provas para corrigir, eu não tenho como ficar atrás da pessoa, é o seguinte, deu problema, envie de novo, não tenho como fazer isso. Então, teve um caso desse, que o arquivo não abriu. Teve gente que mandou zipado e o arquivo abriu, tá? Eu tinha feito uma exigência anteriormente, né, sem saber como é que esse sistema funcionava, que eu estava exigindo que fosse digitalizado ao invés de ser foto, tá? Porque às vezes a foto sei lá, teve um dos trabalhos que eu recebi que a, a foto ficou lateral e não tinha a opção de girar. Então eu tive que girar a cabeça, né? Então, quer dizer, tem algumas configurações assim que é meio esquisitas. Mas aí o ideal em PDF é o ideal. Mesmo que seja manuscrito, mas tem que me mandar em PDF. Outra coisa que eu também achei um pouco difícil para mim foi o fato de, no PDF, a pessoa não ter colocado o nome no PDF. Por exemplo, botaram assim o nome do PDF, prova.pdf. Aí, um ponto negativo para mim é porque às vezes eu preciso ir lá embaixo na folha ou lá em cima para saber de quem é. Tipo, eu termino de corrigir, se o nome já tivesse no próprio arquivo, eu não precisaria ficar subindo ou baixando as folhas para saber quem foi o autor da obra. Então, assim, são pequenos detalhes, tá? Que vocês podem até achar frescura de minha parte, mas eu já fui pensando nisso, né? Quando for nas próximas vezes, eu vou botar um roteirinho para vocês com algumas exigências que são bestas, mas facilitam a minha vida. Tem. Isso é o de menos, tá? Então, hoje a ideia dessa aula é discutir as questões, tá? Então, eu vou abrir aqui as questões, tá? Eu sei que teve pessoas... mas aí, no caso, eu só podia, eu só podia fazer as exigências depois que eu começasse a observar o que dificultou para mim, vamos dizer assim, né? Não sei se vocês estão entendendo. Essa experiência, né, me permitiu visualizar o que eu preciso que vocês façam para me ajudar. As notas saem hoje? Bom, como eu falei, eu tenho aqui as notas, o trabalho eu já coloquei, só não coloquei a prova. Então, hoje eu vou colocar a prova, tá? E eu vou fazer a discussão de cada questão, porque na pressa, né, de minha parte, né, para terminar logo, porque quando o pessoal faz prova, eu prefiro corrigir logo tudo, né? O quanto antes eu fecho nota, melhor. O quanto mais eu fico adiando, mais coisas vão aparecendo, mais demora, né? Então, eu vou fazer a discussão aqui, que algumas pessoas vão perceber, porque eu não comentei nada nas questões, a gente como professor pode comentar, né, dizer onde é que está errado. E eu não comentei para não demorar, né? Então aqui eu vou fazer os comentários e mesmo assim, se alguém depois da gente fazer essa discussão, se achar, né, que ainda está injustiçado,
aí eu posso conversar, né? Depois eu vejo uma maneira para falar, se possível, em particular com cada um, tá? Assim, né? Que ainda tem dúvida nas questões. Então, deixa eu abrir aqui o banco, tá? Deixa eu ver. Então, o que eu vou abrir para vocês é o arquivo que, para eu saber se está correto, né? Deixa eu ver se eu consigo ampliar aqui. Tá tranquilo para todo mundo, né? No meu caso, ele já vem respondido, né? Porque na hora que a gente implementa as questões, ele tem que ser é obrigado a dizer qual a alternativa, tá? Para o sistema corrigir sozinho. Então, vocês podem ter percebido também o que é isso, essas fotos que você está enviando aí. Ah, tá, sim. Bom, então primeiro a gente vai discutir, tá, as questões do trabalho e depois as da prova. Lembrando que teve algumas questões, eu tenho que olhar ainda. Tenho que olhar as questões que estavam erradas e eu corrigi, tá? Então, quem fez a prova com as questões erradas pode ter se prejudicado, eu vou ver uma maneira de sanar isso. E só mais uma informação antes da gente começar. Se eu percebi que teve gente que não fez nenhum dos dois, nem trabalho, nem prova, ou deu algum problema, né? E me mandaram e-mail e tal, eu já marquei aqui as pessoas que deram problema, e esses problemas eu vou deixar para resolver na reposição, tá? Um dos papéis da reposição é esse, tá? Por hora só está o do trabalho, não está o da... Não renderizou em LaTeX. Teve até um que o texto ficou todo em LaTeX, eu corrigi do jeito que estava. Assim, né? Estava todo formatado para leitura do LaTeX, mas ele não fez a leitura, ele não faz. Tá? Muito bem, então, só repetindo, né? Quem tem problema, a gente vai resolver agora na reposição. Reposição, um dos papéis é para isso, tá? Como não foi muitas pessoas, né? Eu sei que o problema no primeiro trabalho, tudo bem, praticamente a turma inteira foi prejudicada, por isso que eu fiz aquilo ontem. Né? Mas, enfim, vamos aqui a ideia. Primeira questão pede para avaliar o limite, né, abaixo, né, esse limite aqui, x vai para a, né, a minha função está indo para zero, e determine a alternativa que melhor representa, tá? É, sim, então aqui tem algumas pequenas diferenças, tá? A primeira alternativa aqui diz assim, né, quando o x está próximo de a, então f de x vai ter, né, ou seja, ele está dizendo que obrigatoriamente esse f vai ter sinais diferentes, não necessariamente, né? A resposta correta pode, né? Então, os limites laterais são diferentes, também não dá para dizer isso, né? Nem toda função, essa informação não é geral. E essa outra, né? Indiretamente a mesma coisa do que está dito no limite anterior, né? Então, a alternativa correta seria essa, né? Quando x está próximo de a, então f de x pode ter sinais distintos. Então, ok.
Muito bem. Segundo, né? Considera o limite abaixo e marca a alternativa que se tem um limite equivalente. Então, o limite é esse, tá? No caso, se for o PDF da tarefa, ficou tudo tranquilo, tá? Todos os PDFs das tarefas, nenhum veio com problemas. Exceto um que não abriu, né? Mas eu estou dizendo em relação ao texto. Tá, então esse daqui, esse caso aqui, é o seguinte. Deixa eu exibir ele aqui. Então a gente tem isso aqui. Tem aqui o limite do meu y indo para o infinito. De 1 menos 1 sobre y. Menos y. Então, ele quer saber qual é o limite equivalente, tá? A ideia aqui é reparametrizar, tá? Então, eu vou chamar menos 1 sobre y de x, de 1 sobre x. De 1 sobre x. Aí isso aqui significa que x é menos y. E se meu y vai para o infinito, né, aí eu posso dizer que y também é menos x. E se y vai para infinito, é porque menos x vai para infinito. Então, isso significa que x vai para menos infinito. Aí, fazendo as trocas, né, então isso aqui vai equivaler ao seguinte limite. Esse y tendendo a infinito, eu vou trocar por isso essa variação aqui do meu elemento de domínio. Então, isso aqui vai ficar 1 mais 1 sobre y negativo é 1 sobre x positivo. E menos y é x, né? Então, isso aqui vai ser x. Logo, vai ser essa alternativa, né? As demais eu fiz pequenas variações para não funcionar. Ok, aí a terceira questão, né? Não nessa ordem, né? Porque varia. Então tá. Então depois eu vou ter que sanar vocês, tá? Com a pontuação, porque quando eu fui corrigir, então eu não observei isso. Deixa eu anotar aqui. Tá, vamos ver aqui, né, a próxima. Na definição do limite, sabe-se que x se aproxima do A, determina a alternativa em que x não caracteriza a aproximação de A, né? Então, essa daqui é tranquilo, tá? Se x está no intervalo, ele está próximo do a distância de x para A, quando é menor do que delta, ele está próximo de A, e isso aqui é a mesma coisa dessa alternativa, né? Só escrevi diferente, eu tenho esse mesmo intervalo e estou dizendo que x está nele, né? Então, por eliminação, só pode ser essa que está marcada, tá? Tá, questão 4, determina a alternativa que melhor se aplica à função definida abaixo, né? Então, eu tenho uma função que o domínio é os reais menos o zero, aplicado nos reais, né? Esse zero eu não posso ter ele no domínio, aí
A primeira alternativa, a função é descontínua em zero. Eu não posso dizer isso, porque a gente só verifica continuidade se o ponto estiver no domínio, tá? E aqui eu tirei ele do domínio, então eu não posso dizer que ela é descontínua, tá? Então, nem a primeira, nem a segunda, nem a última são corretas, tá? Tem como saber sim se ela é descontínua ou contínua. Então a função é contínua, né? Pegando os outros pontos, o limite vai ser sempre obediente, né? Aquela regrinha e tal. Então essa é a alternativa, tá? A outra, questão 5, determine o valor do limite abaixo. O cosseno ele varia, né? Ele varia o tempo inteiro de menos 1 a 1. Quando eu mando meu x para o infinito, não dá para saber para onde ele vai, né? Não tem como saber para onde ele, qual valor ele vai parar, né? Se ele vai parar em menos 1, em 0, em 1, não tem como saber. Então, é essa alternativa, tá? Que eu coloquei os valores possíveis, mas não pode ser nenhum deles. Tá, a questão 6 é de limites infinitos. Então, eu tenho a minha função f de x igual a g de x menos h de x, tá? X está indo para o infinito negativo. E o g de x é f de x vezes h de x, tá? E eu estou dizendo que esse limite é um número real negativo. Aí ele, na verdade, quer saber para onde vai f, né? Então, vamos só fazer uns comentários aqui sobre essa. Bom, eu tenho que f de x vai ser igual a x vezes h de x, quando eu faço a substituição, menos h de x. Né? Isso aqui é g. Né? Se a gente observar lá, esse produto aqui é g. E ele está dizendo que esse limite aqui, só para o h, ele vai para um real negativo. Então, vamos escrever isso. A coisa que ele diz é que o limite, quando x vai para menos infinito, de h, ele está dizendo que isso é um número real negativo. Então, está só assim, menor do que zero. Deixa eu só ver o que ele pede agora. Ele quer esse limite aqui da diferença, né? Então, vamos ver aqui. Então, isso aqui, eu vou escrever limite, x indo para menos infinito, colocando o h de x em evidência, vai ficar x menos 1. Então, esse cara aqui, nesse limite, né, o h de x vai dar um número negativo. Esse número aqui vai dar também um número negativo, né? Na verdade, vai dar menos infinito, né? Porque menos infinito menos 1 é menos infinito. Né? Bom, como esse cara é negativo, esse produto aqui vai dar positivo, né? Como um deles é infinito, então significa que ele vai dar infinito positivo. Que é a nossa alternativa. Tá? Bom, a questão 7, também sobre limites infinitos, diz que esse limite vai para zero. Tá? Então, esse limite aqui vai para L, né? Marca a alternativa que melhor representa L. Então, ele está dizendo, a primeira alternativa que ele vai para o infinito, a segunda que vai para o infinito alternativo, né? Aqui vai para zero, não pode. E a correta, né, depende dos limites laterais, né? Se esse cara aqui se aproxima de zero, mas esse cara são todos os elementos positivos, né? Então isso aqui vai para infinito positivo, né? Então depende, né? Não necessariamente você pode afirmar que vai para um ou vai para outro. A questão 8 eu tenho esse limite aqui pela esquerda, tá? Esse limite existe, né, pela esquerda. Aí o que significa, né? Aí tem A é menor do que X, é uma possibilidade. Menos A é menor do que X. Isso aqui é uma contingência, tá? Nem sempre. Depende de onde X esteja ou A esteja. A menos X, né? O A vai ser maior. Não, A vai ser menor do que X.
Então, peraí, como é que o menor que x, como é que é menor que x? Deixa eu fazer aqui, né? No caso, vamos pegar os dados aqui. É o limite pela esquerda, né? Então, é o limite x se aproxima de A pela esquerda. Então esse limite aqui, meu x está aqui, então, quer dizer, meu A, né? Pelo lado esquerdo. Então, vamos analisar cada um. Então, primeiro, ele está dizendo que isso aqui é falso, né? E não é. Peraí. É verdade, né? Ele está dizendo que isso é falso. E esse módulo não é falso, então. Aqui não importa a ordem, né? Então, isso está correto. Quer dizer, não. Essa informação está correta e lá está dizendo que não é, né? Na alternativa. Segunda alternativa, A é menor do que X. E, de fato, A é menor do que X aqui, né? A é menor do que X. Né? Que, no caso, essa foi a nossa alternativa. Então, vamos analisar os outros itens. Terceiro item, menos A é menor do que X. Então, eu não sei onde é que está meu X e meu A, né? Num caso desse aqui, ó, por exemplo, se meu X é menor do que zero, né? Vou botar o zero aqui, e meu A está aqui, se eu fizer menos A, ele vai vir aqui para o outro lado, tá? Ele vai ser maior do que zero. Então, o que, que a alternativa está dizendo? Tá? Que menos A é menor do que X. E existe essa possibilidade, tá? Peguei X menor do que... Tanto A como X, né, menores do que zero. Se eu fizer menos A, ele vai ser maior do que X, né? Então, aquela alternativa também não é verdade para todos os casos, tá? Pode ser que aconteça, mas pode ser que não. E a última, se eu fizer A menos X, ele está dizendo que isso vai ser maior do que delta. Isso aqui vai ser maior do que delta. Na verdade, não, né? Não necessariamente, né? Pode ser que seja maior, pode ser que seja menor. No meu desenho eu coloquei à direita. Ah, é verdade, né? Quem varia é o x, não o a que é fixo. Eu fiz o contrário. Eu botei o a à esquerda do x, né? É verdade. Ah, então outra questão errada, né? Deixa eu anotar aqui. Ah, é? Ah, então... mas mesmo assim eu tenho que ver se tem alternativa, né? Porque pode ser que eu mudar lá, pode ser que não tenha mais alternativas, tá? Muito bem. Bom, essa questão aqui eu mudei, tá? Eu mudei no sistema, mas pelo que eu estou vendo aqui ele não mudou. Foi outra coisa que eu percebi,
é que parece que quando você monta a questão uma vez, ele não muda mais. Então, lá eu apaguei essa fórmula, escrevi a correta, né? E ele não mudou, mas na verdade aqui é o produto, tá? E aí, a minha intenção era, peraí, era o produto? Não, minto, era, depois eu mudei, eu botei f de 3 elevado a 2 terços e depois elevado a menos 3 sétimos. Que a intenção era cancelar o 3 com 3, né, e ficar essa alternativa aqui. Mas aqui ele não está aparecendo essa mudança, tá? Significa que essa aqui é a prova que ainda está errada, né? Ele não alterou as alternativas. Então, enfim. E a questão 10. Não, então, tem uma questão também de FMC, que ele não converteu em LaTeX. Aí eu peguei, mudei, apaguei, digitei de novo. Toda vez que eu ia conferir, né, porque isso que vocês estão vendo é o que a gente usa para conferir se está tudo ok. Aí o que acontece? Ele não, é como se ele não mudasse mais, eu não sei, né? Aí eu vou lançar, né? Não sei se. Bom, enfim, esse é o de menos, tá? No caso, é interessante isso. Fazer um rock and roll aí, destruindo tudo. Bom, aí vem o último, né? Então, essa daqui, né? Eu tenho que esse limite é um teorema, né? Aí eu coloquei isso não significa que, né? Então, não significa que existe outro limite diferente, né? Essa é a ideia, né? Aí pronto, tem as outras que não acontece isso, tá? Muito bem, então eu vou depois ver. Sim, sim, tá certo. Então tá, eu vou depois fazer ver como é que fica essa questão da bonificação pelos dois erros, tá? Nas questões. Se o sistema não mudar, aí eu, sei lá, faço essa bonificação por fora, tá? Como eu falei, né? Quando eu erro, vocês não têm culpa, eu bonifico vocês. Muito bem. E a outra foi essa avaliação aqui. A avaliação não tem problema porque aqui não aparece, né, as respostas. Não, mas aí depende. Eu vou dar uma olhada lá se houve prejuízo para a galera. Né? Eu vou abrir as questões que vocês marcaram, né? Ver se eu perceber que tem um prejuízo, pelo menos de mais de 50%, eu simplesmente adiciono para todo mundo. Isso aí é besteira. Redistribuir às vezes dá mais trabalho do que dar só o ponto. Muito bem, então vamos aqui à ideia da primeira, tá? Aqui eu tinha várias questões para escolher, né? Eu tive que escolher pelo menos as mais básicas que é importante que vocês saibam, tá? Primeiro é demonstrar, né? Um equivalente à questão 1. Ver se uma opção é contínua, também é importante que vocês saibam. Aí eu tinha, né, aqueles teoremas da exponencial, do seno ou dos polinômios, né? Aí eu escolhi essa, tá? Que tinha uma transformação e tal. Tudo bem, então vou fazer a discussão dessas questões aqui, tá? Então, primeira diz que o limite x tendendo a 729 da raiz
quadrada de x menos 27 sobre a raiz cúbica menos 9, se eu não me engano. Quer dizer que o que vocês colocam, vocês não conseguem ver? Muito bem. Teve uma pessoa que não fez substituição, ficou bem bonito a maneira como ele resolveu, né? Mas a maneira mais tradicional, né, tanto que eu vi vocês resolvendo, e que eu ensinei para vocês foi isso, né? No caso é pegar um x, né, e transformar isso numa variável que resolva essas duas raízes. E no caso, se eu pegar t a sexta, né, teve alguns que usaram k, então aí o que a gente vai ficar, né? A raiz de x vai ser a raiz de t a sexta, né, quadrado, isso aqui vai dar t ao cubo, e a raiz cúbica de x vai ser a raiz cúbica de t a sexta, que vai dar t ao quadrado. E outra coisa, tá? T a sexta vai para 729, tá? Que é o mesmo lugar que x está indo, tá? X também está indo para 729. E a raiz sexta disso aqui, se eu não me engano, é 3. Tá? Significa que t vai para 3. Se eu não me engano, é isso. Aí o nosso limite vai ficar assim. Vai ficar limite, t indo para 3. Aí, no caso, essa raiz vai ficar t ao cubo, menos 27, sobre t ao quadrado menos 9. Aí uma coisa que a gente pode fazer aqui é a divisão dos polinômios, né? Fazendo aqui bem rápido, né? T ao cubo menos 27 dividido por t ao quadrado menos 9. Isso aqui vai dar t, né? T vezes t ao quadrado dá t ao cubo menos 9t, fazendo a diferença. Aí aqui cancela os t ao cubos, e aqui vai ficar 9t, né? Porque menos com menos dá mais, menos 27. Ah, não, não dá para. Não, não é esse caminho, não. Desculpa. Na verdade, é dividir t ao cubo menos 27 por t menos 3 e depois dividir isso por t menos 3, tá? Aí aqui fica t ao quadrado, né? T ao quadrado vezes t dá t ao cubo. Aí aqui menos t ao quadrado. Quando a gente subtrai aqui, vai cancelar, né? Vai cancelar, menos com menos é mais, então fica 3t ao quadrado, 3t ao quadrado, né? Menos com menos é mais, menos 27. Aí agora, mais t, 3t, aí fica 3t ao quadrado, mais com menos dá menos, né? 9t. Aí subtrai, aqui cancela, vai ficar 9t menos 27, e por fim, né, mais 9. Então,
vai ficar 9t menos 27, que aqui no caso vai dar 0. E a outra divisão, tá? Vou fazer aqui, já já a gente volta. Esse aqui eu posso escrever, quer dizer, já posso ir direto, né? Então esse limite aqui eu posso escrever assim como sendo o limite, tendo para 3, tá? Então, produto desses dois, né? Vai dar esse aqui. Então isso aqui é t menos 3 vezes t ao quadrado, mais 3t mais 9, sobre, esse aqui é o quadrado do primeiro, né? Quer dizer, produtos notáveis aqui, né? Produto da soma pela diferença. Aí aqui cancela e é só substituir, né? Então aqui vai ser 9 também, aqui 9, né? 9 3 vezes. Então isso aqui é o 9 vezes 3, né? E esse aqui vai dar 6. Tá? E se eu cancelar isso com esse, né? Aqui, no caso fica 2, dá 9 sobre 2, né? Então isso é isso. Então essa é a ideia aqui no meu, né? Apareceu como primeira questão, mas aí variou de ordem. Muito bem. Vamos aqui para a outra, tá? Aproveitar esse espaço aqui em cima. A outra é para provar. Sim, isso. A outra era para provar esse limite. X quando vai para 2, né? T ao 3 elevado a x vai para 9. Primeira coisa, né? Para todo epsilon, existe delta. Tá ok. X menos 2 menor do que delta. Implica que 3x menos 9 menor do que epsilon. Muito bem, então, primeira coisa que a gente faz, né, é abrir, considerar um epsilon, que isso aqui acontece, né? Então, isso aqui a gente vai escrever assim, 3 elevado a x menos 9 está entre menos epsilon e epsilon. Aí, somando 9, isso aqui vai ficar menos epsilon mais 9, menor do que 3x, menor do que epsilon menos 9. Segundo, eu tenho que transformar isso aqui só em x, né? Então, aplica a função inversa, que é o log. O log, ele é uma função monótona, né? Então, isso aqui vai ficar assim, vai ficar log na base 3 de menos epsilon mais 9. Isso aqui é menor do que x e é menor do que o log na base 3 de epsilon mais 9. Aí, isso aqui vai ficar o log entre esses dois logs entre os x, né? Sendo que aí eu quero x se aproximar de 2, tá? Acho que teve um ou outro que botou x se aproximando do 3. Então eu vou subtrair logo aqui. Muito bem.
Aí praticamente acabou, né? Eu só tenho que ver qual é o melhor candidato, né? Então, sei lá, vamos supor que esse cara aqui seja meu menos delta. Vou verificar se isso aqui acontece, né? 2 menos log de menos epsilon mais 9 na base 3, tá? Bom, e fazendo essa verificação, tá? Vou chamar aqui esse pedaço aqui de asterisco e vou verificar aqui asterisco. Então, fazendo essa verificação, né? Vamos tirar, vou somar esse log dos dois lados, então vai ficar assim. Log na base 3, epsilon mais 9, mais log na base 3, menos epsilon mais 9, e vou somar, vou somar 2, né? Quando eu somar 2, isso aqui vai embora, né? Vai ficar 4 aqui desse lado. Isso. Aí aplicando a propriedade aqui dos logs, né? Isso aqui vai ficar log de 3 aqui do produto, epsilon mais 9, menos epsilon mais 9, menor do que 4. Isso significa que aqui vai dar log na base 3, né? Aí aqui vai ficar 81 menos epsilon ao quadrado, menor do que 4. Aí eu vou aplicar a exponencial aqui e aqui, né? Fazendo isso, vai ficar só isso daqui, né? 81 menos epsilon ao quadrado, menor, isso aqui também dá 81. Subtraindo 81 dos dois lados, né? Eu vou chegar aqui, isso aqui é menor do que zero, logo isso é um absurdo, tá? Então vamos ver o que foi que eu supus que esse cara aqui era menos delta, né? E na verificação deu um absurdo, né? Logo, esse cara aqui que é meu delta, né? Então vamos só concluir aqui. Portanto, x menos 2 vai ser menor. Deixa eu só pegar a expressão aqui. Log de epsilon mais 9 na base 3 menos 2, né? Isso aqui é meu dado. Isso. No caso aqui é menos epsilon ao quadrado. Ah, é menor do que zero, tá certo. Tá certo. Então, na verdade, é aquele mesmo, né? Deixa eu ver. Então, esse cara aqui que é meu delta, né? É 2. Deixa eu apagar aqui. Meu delta, na verdade, é 2 menos o log menos epsilon mais 9. É isso mesmo. Isso. É. Muito bem, então acabou, né, essa questão. E a próxima, essa daqui, eu acho que é a mais curta delas, tá? Deixa eu só pegar aqui a lei, botar aqui a lei no caso. É o limite, que o limite é a minha lei de formação é f de x,
igual a x ao quadrado, 3 elevado a x. Três elevado a x, se x é menor do que zero, e 2x mais 1, se x, zero não, é 1. Menor do que 1. E essa daqui é se for maior ou igual que 1. Tá? Na verdade não, porque quando eu aplico aqui, né, a minha exponencial aqui no log, então aqui tem um cancelamento, tá? Porque são duas funções inversas aqui. Então, na verdade, vai ficar o que aparece aqui. Não é o retorno da propriedade, tá? Se eu aplicar aqui, está falando? Aqui não, mas deixa eu ver como é que fica se eu aplicasse, né? Ficaria 3 elevado a A mais B, né? Ficaria 3 elevado a A vezes 3 elevado a B, tá? Então, de toda forma, ia ficar produto mesmo. Que é a propriedade aqui da exponencial, tá? Funciona assim. Ok, voltando para cá. Então, aqui a gente tinha que fazer duas coisas, tá? O que eu percebi em várias respostas é que foram, na verdade, são três coisas. O que eu percebi na maioria das respostas é que foi feito só duas coisas. Então, aqui a primeira coisa que a gente tem que fazer é aplicar o F no ponto, tá? Isso não é a mesma coisa disso, tá? Não é a mesma coisa. Em alguns casos pode até ser na prática, mas não é a mesma coisa. Aqui é a aproximação e aqui é o F exato, tá? Depois eu vou ter que fazer isso aqui. Limite quando x vai para 1 pela esquerda e depois o limite quando x vai para 1 pela direita. Bom, quando x vai para 1 pela esquerda x é menor do que 1, né? Então, no caso, eu pego 3 elevado a x. E quando é pela direita, eu pego essa daqui. Aí eu aplico o limite normalmente, tá? Quando x se aproxima de 1, 3 elevado a 1, né? Ou 3 elevado a algo próximo de 1, isso vai ser 3. Aqui, quando x está próximo de 1, aqui vai estar próximo de 2 mais 1, né? Vai estar próximo do 3 também. Não dá, pronto. Com essas duas aqui, eu não posso dizer que ela é contínua. Eu só posso dizer que o limite existe. Porque para o limite existir, são essas duas coisas que... Essa é a condição. Aí está faltando o f do 1. Então, você tem que fazer o f do 1 também, tá? Muito bem. Aí o f do 1, né? Quando x é 1, aí eu tenho que olhar qual das duas a gente usa, né? Então tem que usar essa, porque quando x é igual a 1, né, ele manda pegar essa aqui de baixo. Então isso aqui vai ser 2 vezes 1 mais 1, né? Aqui não é aproximação, aqui é valor exato. E o f de 1 vai dar 3. Aí, como o limite existe, né? O f de 1 é idêntico ao limite, quando x vai para 1, do f de x. Então, f é contínua
em x igual a 1, tá? Que é o que ele está perguntando. Teve gente que colocou que a função era contínua para todos os pontos. É verdade, mas não foi o que eu perguntei. E outra coisa, para ser contínua em todos os pontos, né, teve alguns que fizeram de maneira generalizada. Disseram que o limite, quando x vai para um certo a pela direita, vai dar igual a 3 elevado a a, e pela esquerda aqui. Pela esquerda vai ser esse, e pela direita vai ser esse. Mas não necessariamente. Por exemplo, se eu pegar, se eu for verificar que ela é contínua para x igual a 5, por exemplo, eu só vou poder usar a lei de baixo. Então eu vou ter que usar o f aqui e os limites laterais aqui também. Essa daqui não entra em questão, tá? Então dizer isso daqui para todo A não é correto, tá? Aqui não é verdade. Muito bem, então essa era a ideia das questões, tá? Espera aí, eu não especifiquei aqui. Ah, é verdade, hein? É verdade, mas aí, no caso, se A é menor do que 1, então a continuidade vai ser assim. O limite, quando x vai para A, vai dar menor do que 1, aí vai ser a de cima. Vai ser essa daqui, quando x é menor do que 1. Vai ser 3 elevado a x, que vai dar 3 elevado a A. Isso. E o f também. Nessas condições, isso aqui também é o 3 elevado a A, tá? Tá, então é outra coisa que eu tenho que rever. Foi a questão da continuidade. Então, deixa eu colocar aqui. E se for para o caso contrário, né, se x for, na verdade, se esse A for maior do que 1, ou igual, na verdade maior, né? Se for igual a 1 é o caso que a gente fez aqui em cima. Se for maior do que 1, então o limite que a gente vai usar é o dessa daqui, tá? X vai para A, aí aqui 2x mais 1, igual a 2A mais 1. E o F também. O F do A, nesse caso aqui, vai ser o 2A mais 1. Então, ela é contínua para todos os pontos. Em particular, né, quando não está em torno de 1, né, porque o problema aqui é no 1. Cadê o problema dessa função aqui? Tá aqui, o problema dessa função é no 1. O resto ela é contínua. Também. Mas nesse caso aqui, porque quando for antes de 1, a lei de formação é essa, e ela é contínua. Né? Eu já sei disso. Quando for à direita do 1, a função é essa. O problema é quando é 1. Quando o A é 1, aí a avaliação que a gente tem que fazer é essa daqui que a gente fez, tá? É essa avaliação aqui. Essa avaliação aqui quando é em torno do 1. Nos demais ela é contínua, tá? Nos demais ela é contínua.
Pois bem, então essas eram as questões, tá? Repito, quem teve algum problema vai ficar para o final, né? Lá, no caso, quem eu vi que não fez nem trabalho nem prova, né? Então, tudo vai ser resolvido na reposição. Vou dar uma olhada nesses problemas dessas questões, tá? Novamente. E bonificá-los, né, da melhor maneira. Né? Se eu perceber que o erro foi meu e vocês foram prejudicados, eu simplesmente dou o ponto, tá? Pois tá bom. Eu tenho essa alternativa do Lauro aí, eu vou ver se na montagem do... Eu acho difícil, mas vou ver, né? Essa questão das alternativas. As questões de marcar, tá? Bom, então é isso, tá? Essa foi a primeira unidade. Amanhã de manhã a gente já vai começar com a ideia de derivada. Provavelmente eu já começo a colocar hoje, eu vou colocar hoje mesmo com esses problemas, tá? Depois que eu colocar as notas, eu vou começar a avaliar essa questão da bonificação. Também amanhã eu vou ver se vou colocar lá as enquetes para ver qual a melhor forma que vocês querem que avalie, tá? Também vou colocar uma enquete para vocês avaliar esse meu processo de avaliação, tá? Então, se vocês se incomodaram, pode falar. Eu vou ver se eu ponho a opção de colocar para quem quiser fazer comentário pode fazer, tá? E eu vou ver se eu coloco o anônimo, tá? Porque é muito importante olhar o lado negativo da coisa, onde foi que eu errei, né? Para que na próxima unidade, por mais que possa ser que ocorra erros, né? Eu sou suscetível, né? Somos humanos, mas que seja minimizado. Essa é a ideia, né? Para não ser injusto, né? E vocês fazerem de uma maneira confortável, tá? Então tá, então por hora eu vou ficar por aqui, tá? Não vou, não vou falar mais nada, assim, no caso das questões, só se perguntar, né? Então eu vou ficar aqui só esperando. Não, para menos não. É isso que na hora que eu for abrir as enquetes, aí eu vou ver como é que eu monto para deixar lá também para vocês pôr opinião quem quiser. E vou ver se deixo anônimo, tá? Porque se vocês quiserem falar mal, muito mal, podem falar. Pra... Eu sei que eu não me importo assim, né? Eu não me importo, mas é melhor deixar anônimo para vocês ficarem mais confortáveis. Não, mas assim, não sei se vocês já ouviram falar de falibilismo, que é uma tendência filosófica, tá? Não, teve zips que abriram, que eram fotos, tá? Que eram questões, questão por questão. Teve zip que não abriu. Eu gosto mais de irmão, tá? Pai às vezes é muito mal, né? Pai às vezes ele dá surra e não se importa com a dor. O irmão não, ele tem, às vezes, o irmão briga também, né? Mas às vezes ele tem aquele olhar mais, às vezes o irmão é mais brother, né, do que, exato. Não, mas isso, né, aí não é questão de, eu tenho problema, não é questão de idade. Pois tá, então eu vou consertando aos poucos, tá? Não tenho esse problema. Peraí, cadê o asterisco? O asterisco que você está falando é esse aqui. No caso, você quer o outro lado, é? Deixa eu ver onde é que ela está aqui.
Sim, porque eu fiz um lado, né? Aí você quer que eu faça o outro, hein? Tá, posso sim. Bom, então, a resolução que fizeram, valeu, valeu. Eu vou dar uma olhada de novo. Ela foi tão bonita, eu fiquei super encantado, mas, para ser sincero, ele seguiu mais ou menos os passos, sendo que ele não fez substituição. Né? Não sei se ele está aí, se ele está presente, ou se ele já saiu, né, da sala. Mas eu achei muito bonito a maneira como ele fez, tá? Eu vou dar uma olhada e qualquer coisa fica para amanhã. O cara foi ninjitsu, né? Foi ninjitsu e largou o Kimura na questão. Ok, então deixa eu ver onde é que eu posso apagar aqui para fazer, tá? Naruto é assim, é ninjitsu. Vou fazer aqui do lado, quer dizer, estou sem espaço. Eu posso apagar tudo? Tem alguém que quer ver alguma parte ainda? Tá. Vou apagar tudo aqui, né? Só para eu concluir a questão que o Christian pediu, né? O que seria o asterisco asterisco. Então, deixa eu ir lá para cima. Ou no caso, o asterisco asterisco seria essa parte aqui. Deixa eu colocar aqui. Seria 2 menos log. Muito bem. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui eu vou pegar essa expressão e somar esse log, tá? Pode ser qualquer um dos logs, mas eu vou somar esse, né? Para que ele suma desse lado que ele está. Somando o log dos dois lados, né? Então vai aparecer o log desse lado aqui, então vai ficar assim. 2 menor do que log na base 3 menos epsilon mais 9, né? Aqui eu estou copiando esse, mais esse aqui. E agora somando 2, né, dos dois lados, esse aqui some, né, então ele vai aparecer que vai ficar 4. Né? Então, deixa eu apagar aqui e botar logo 4. Então vai ficar 4. Né? Aplicando, aplicando a propriedade e depois a exponencial vai ficar assim, né, 3 elevado a 4, menor, desculpe, que 3 elevado aqui fica, né, o produto, né, dessas duas parcelas, que vai ficar log na base 3 menos epsilon mais 9
ε9. Então, aqui vai dar 81 menor. Aqui vai sumir, né? Vai ficar só esse produto. Então, vai ficar 81 menos epsilon ao quadrado. Né? Aí, subtraindo menos 81 dos dois lados, eu vou chegar que meu... Aqui vai ficar zero, né? Zero é menor do que menos epsilon ao quadrado. Né? Que aqui também vai cancelar. Então, menos epsilon ao quadrado não pode ser positivo, tá? Então, aqui é o absurdo. Isso aqui é absurdo. No caso, foi o que o Christian pediu, né? Sim. Espera aí, aquela questão sobre limites infinitos. A alternativa correta não seria L indo para infinito? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Cadê? É essa daqui, a questão 6, é? Ou a 7? A 7. Não. Tem um teorema lá que diz o seguinte, não, mas o que ele pergunta é um sobre F. Aí depende do sinal desse cara aqui. Porque tem um teorema que é C sobre F. Tem um teorema que é C sobre F. Quando a minha fração é positiva próximo de A, né, quando x está próximo de A, aí meu L vai para mais infinito. Aqui é o teorema que se aplica. E outra, né, se C sobre f de x dá negativo quando x está próximo de A, e meu L vai para menos infinito. Como aqui meu C é um positivo, né, então tudo depende do sinal desse cara aqui. Aqui eu tenho duas possibilidades, ele pode ir para infinito positivo ou negativo, tá? Quando eu falo infinito aqui, é o positivo.
essa alternativa positiva. O negativo é o contrário dele, então, não sei se deu para visualizar. Você não entendeu? Tem um teorema, deixa eu anotar aqui. Tem um teorema que diz assim, o limite de f de x vai para zero, quando x se aproxima de a. Aí ele diz, isso aqui implica que o limite de c sobre f de x, né, quando x está próximo de a, ou x está próximo de a, isso aqui ele pode ir para mais ou menos infinito. Aí depende, na verdade lá eu botei só um sinal. Eu botei esse aqui. Ele é mais infinito, né, quando c sobre f de x é maior do que zero, quando isso aqui acontece e x está próximo de a. Então, tudo depende, né? Porque se ele estiver próximo de a, isso aqui for positivo, beleza, ele vai para o infinito positivo. Mas quando ele estiver próximo de a, se isso aqui for negativo, ele vai para o infinito negativo. Espera aí. Teorema 2.7, né? Mas é exatamente isso. Quando essa fração é positiva, quando x estiver perto de a, então isso aqui vai dar mais infinito. Aqui eu já estou envolvendo o seguinte, pode ser que o sinal aqui, sei lá, de positivo, mas o c tem que ser de tal maneira que a divisão dê positivo. Deixa eu só ver aqui. Porque na questão eu já estou dizendo quem é C. Isso.
Pode falar. A questão de que desse daqui da prova. Espera aí, eu já volto para essa questão aqui. Mas no caso, quais são as propriedades que você está... Porque você pode usar as propriedades. O exemplo N, vamos ver aqui. Exemplo N. Na verdade, ela é típica da P. Ó. Essa... No caso aqui, na verdade, você pode aplicar as ferramentas que você usa para N para O, você pode aplicar aqui. O problema é saber como é que vai ser os conjugados, tá? Esse é o problema da questão. Se você só reparametriza, aí é um caminho mais tranquilo. Então, deixa eu voltar aqui para essa questão. Voltar lá para a questão que o Arthur está falando. Não, isso aqui é de FMC. Deixa eu ver se eu acho um exemplo aqui para... Voltando aqui para a ideia, né? Olha só. Essa função aqui, por exemplo, essa função t, foi o que a gente percebeu, né? Quando x se aproxima de 1, esse numerador se aproxima de um número positivo, tá? Que está fazendo o papel desse c, né? Assim, teoricamente. E esse cara aqui está se aproximando do zero. Porém, ele está se aproximando do zero, onde todos os seus valores são positivos. Por isso que aqui é mais infinito. Né? Aqui já é o contrário. Esse numerador aqui vai ser um número negativo. E aqui embaixo vai ser sempre positivo. No jogo de sinal vai dar menos infinito. Na questão que eu coloquei lá, que no caso é essa daqui, esse numerador aqui, ele é positivo. Porém, o limite está se aproximando de zero aqui. Mas eu não sei se o meu f de x próximo de zero são valores positivos ou valores negativos. Tá? O que eu quero dizer, né? Sei lá,
Os limites laterais aqui vão me informar que o f de x se aproxima de zero, onde o f de x é sempre positivo. O que isso significa? Que essa fração aqui, quando eu aplico o limite, ela vai para o infinito positivo. E o caso contrário, ele vai para o infinito negativo. Tá? Não sei se o Arturo está entendendo o que eu estou falando. No caso, ele que é o mais interessado aqui na questão. Tá? Então, depende. Aqui depende. O teorema, ele fala de um único caso. Se a minha fração, quando x está próximo do ponto, se ela é positiva, então o meu limite vai para o infinito positivo. Tá? Aqui não está geral, né? Independente do sinal daqui, não. Ele está amarrando. Se aqui for positivo, vai ser infinito positivo. Se a minha fração dá negativo aqui, então ele vai para o infinito negativo, tá? Não sei se me fiz entender aqui. Não. O Arthur, você quer que eu produza um texto, Arthur, sobre essa questão que... Não, mas aqui não é esse caso, tá? Não é esse caso. É o caso, sei lá, que vamos supor que, só para a gente visualizar, vamos supor que esse f aqui é x ao quadrado, tá? Só para a gente... Suponha que isso aqui é x ao quadrado. E x está indo para zero, suponha. X ao quadrado também vai para zero. Sendo que valores próximos de zero vai fazer com que x ao quadrado seja sempre positivo. Tá? Aí o que significa? Que essa função aqui ela vai para um infinito positivo. Tá? O limite vai existir, né? O limite vai existir. E aqui ele vai para o infinito positivo. Eu acho que eu estou começando a entender o que você está questionando. Eu acho que você está questionando o fato da alternativa dizer que depende dos limites laterais, né? Nesse caso aí, o que você colocou, você tem uma reta que passa na origem, acho que é isso que você está falando, né? Por exemplo, uma reta que passa na origem. Aí você faz x se aproximar de zero dos dois lados. O limite 1 sobre f de x não existir. Isso aqui. O exemplo que você está dando é esse aqui.
sei lá, imagina essa reta aí. Aí eu vou fazer, sei lá, é a x, né? Quando a x se aproximar do zero, isso aqui vai dar zero, tá? Significa que o limite de 1 sobre a x, quando x se aproximar de zero pela esquerda, né? As imagens aqui vão ser todas negativas, né? Então significa que isso aqui vai para menos infinito. E vou pegar a positivo. E aqui zero pela direita. Isso aqui vai dar infinito positivo. Pronto, isso aí eu acho que esse exemplo. Pronto, você achou um exemplo que se encaixa na questão, tá? Porque aqui, no caso, está dizendo que vai para L, né? A 7, mas pode ser que ele não exista, né? E próximo do zero, né? Quando, sei lá, esse x for zero para essa função aqui, possa ser que dê valores distintos. Esse exemplo você foi muito feliz. É tipo isso. Então, mas aqui os limites laterais vão para zero aqui nessa daqui. Ó. Essa aqui o limite existe. Os limites laterais são idênticos. Mas aí quando a gente inverte a fração, já não existe mais. Que é o que está dizendo aqui. A alternativa diz isso. Né? Eu tenho que o limite existe, beleza, mas quando eu inverto, não necessariamente pode ser que não existe o limite. Aí, esse exemplo que você falou foi um caso particular que não torna esse teorema, tá? É, na hora que eu montei, né, eu nem imaginei que poderia causar isso. Mas faz parte, né? No caso, eu só fiz ferir a lei do teorema, né? 2.7.1. Pois tá bom. Qualquer coisa eu posso abrir, comentar mais, tá? Se for necessário. Mas essa questão é qual que você está falando? No caso, o Christian, que questão é essa?